Marcos. Olha, Márcio, há pouco o Arthur falou sobre uma possível vitória do governo Biden ao se perceber um decréscimo nos preços da gasolina. Eu particularmente notei isso, estava até conversando com a minha esposa em relação a alguns lugares que passamos, fazendo uma variação de preço na própria bomba dos estabelecimentos, que começou a saltar os olhos, né? Há um tempo atrás, falando-se até em um período de recessão, a gasolina cara, vão para onde para colocar gasolina no carro, enfim, em um período de dificuldade econômica para o país. O Biden estabeleceu um pacote trilionário, esteve aqui ontem falando sobre isso, algumas medidas impostas econômicas do governo, e o Fed lança essa notícia que acaba sendo o contraponto também de alguns especialistas da economia que ainda falam em um possível revés futuramente. Mas nesse caso, com essa informação, a gente pode dizer que o governo obtém êxito, pelo menos ao esfriar no dia a dia da população norte-americana e das comunidades que vivem aqui nos Estados Unidos, ao ter que pagar, por exemplo, 150 ou 180 ou 220 dólares para encher o tanque de um carro, por exemplo, né, Márcio? Não tenha dúvida, Lombardi. E o Fed acabou utilizando, né, o que se convencionou entender, né, no meio da economia, de uma medida pragmática, né? Quando você tenta rapidamente impactar a inflação em alta, você aumenta os juros, né, para fazer com que o crédito seja menos disponibilizado, para que em alguma medida também você freie um pouco, né, o consumo, né, e você tente, de uma certa forma, controlar a inflação, né, muito mais até do que baixá-la, né, é fazer com que ela não continue subindo. E eu tinha confiança de que essa prática, mais uma vez, funcionaria, porque é quase que uma medida básica, né? Quando você tenta enfrentar o problema da inflação. Depois, é claro que a longo prazo você tem que adotar outras medidas, né, complementares para dar sustentabilidade, né, a esse processo de queda. Mas não deixa de ser uma notícia boa, né, e acho que isso vem muito também, acho que de uma certa forma lastrado pelo preço da gasolina, né? Isso é notável, né? O preço da gasolina começa a cair e cai bastante, toda semana está caindo, aqui no estado mesmo da Flórida caiu absurdamente, né? Em comparação ao que se pagava, por exemplo, no começo do ano. Ainda não estamos naqueles valores pré-crise, mas a tendência vai apontando que isso vai se consolidar. Ô Arthur, do que disse o Márcio, eu acho muito importante a gente ressaltar o momento, a situação de arrefecimento do momento, nos preços altos, mas eu não sou um daqueles que acaba se tornando otimista em pessoa no que se fala em termos de sustentabilidade daqui para frente. Vou explicar por quê. Os acordos petrolíferos que são feitos, aliás, ou que não são feitos nesse momento, e também as medidas desesperadas do governo, sangrando algumas vias que lá na frente podem se tornar, eu não vou dizer que um recesso ou uma recessão, o que praticamente já ocorreu, uma crônica de um período mais longevo de preços altos e também por conta da chegada de materiais, não só aí falando agora sobre o petróleo ou da gasolina. Isso para um futuro, segundo nós já ouvimos, lemos e estamos acompanhando do governo Biden, isso não é nada promissor. Mas momentaneamente, a gente tem que dizer que o plano democrata econômico para arrefecer esses preços altos, ele vem sendo sustentável agora. A gente tem que lembrar que um ponto importante que foi falado, né, não foi o Fed que trouxe essa informação, foi o Fed de Nova York que trouxe essa informação. Cada estado tem o seu próprio Fed. Mas a gente leva em consideração os preços baixos nos tanques. Sim, o que tem muito mais causas, na verdade, estaduais. No caso aqui, por exemplo, tem uma lei de proibição de aumento, que inclusive é do candidato Jeff Deal, da época dele como deputado. É um dos motivos da coisa estar sendo segurada aqui. Ela precisava ter um trigger, né? Ela precisava ter tido um gatilho para ser acionada, né? E, inclusive o Jeff Deal tem falado disso na campanha dele dia e noite, que a culpa é dele, de estar tendo uma redução. Então ele está utilizando disso. Mas é uma questão política.
eu não vou entrar nisso. Como falei no comentário inicial, torço para que realmente dê certo. Agora, existem os lados ali que são fatos também, que tem alguns países que já começaram a falar sobre a ilegalidade desse fato. Aí você pode parar a pensar, mas Arthur, mas é uma coisa americana, o que os outros países têm a ver com isso? O ato de redução de inflação, ele acaba ali tirando diversos acordos que existiam internacionais sobre venda e sobre compra de produtos variáveis do petróleo. E acaba cancelando esses atos. O Japão foi o primeiro país a falar que é ilegal. Afinal de contas, eles foram até a WTO, né, que seria a World Trade Organization, a Organização Mundial do Comércio, dizendo que eles estão sendo quebrados os contratos com eles do que eles deveriam fazer. Ou seja, o que isso pode dar de consequência para os Estados Unidos? Um aumento tarifário em diversos produtos americanos na hora de fazer a sua venda externa. E como o Márcio bem falou, essa redução de consumo interno dá justamente o quê? A sobrevida, esse superávit viria da venda externa. Se você tarifar os produtos, fica algo complicado. Agora, quando você vê um aumento gigantesco, tanto de painéis solares, quanto de aqueles cataventos gigantes, que fugiu o nome agora, energia eólica, né? De maneira assim exponencial, o próprio site do governo fala em triplicado o que era a realidade das expectativas sem esse ato. Ou seja, é um ato que traz, todos eles fabricados na China, traz muito investimento e traz muito dinheiro de um campo, vamos dizer assim, que na área econômica tem sido um aliado, mas nas outras áreas não tem sido aliados. Então é algo muito complicado quando se enxerga politicamente o que está sendo feito. Fica ali a torcida para que dê certo, porém é um primeiro dia e, como eu falei, o próprio Dow Jones e também a Nasdaq dão números bem diferentes do Fed de Nova York com relação a essas expectativas. Espero que seja tudo na casa da especulação. Pode ser também, Márcio, Arthur e ouvintes, que a gente observe agora uma medida interna, um cavalo de pau do próprio governo Biden, para poder amainar o clima em relação às eleições de 8 de novembro, para poder, de repente, fazer mais governadores e deputados favoráveis, o que depois seria uma forma desenfreada de poder ver o aumento dos preços a ponto de não contê-los. Eu acho que os índices até apontam para isso, de alguns centros de pesquisa. Mas aí é que se espera de um governo, não vou dizer um coelho na cartola sendo tirado, mas um processo econômico que consiga demover esse preço alto, por exemplo, do combustível, com negociações e trabalhos feitos com organizações, o que o presidente Biden consegue fazer muito bem. Eu só não consigo entender como seria, na verdade, a estabilidade a ponto de você, numa medida como essa, conseguir segurar, sabendo que é uma crise econômica mundial, a movimentação, a rotatividade disso. Eu não estou aqui colocando nenhuma água, né? Não vou dizer no chopp não, mas sim no refrigerante ou no suco de alguém democrata, muito pelo contrário. Nós moramos aqui, queremos realmente que se estabilize todo e qualquer ponto de economia e de consumo do país. Mas eu entendo que todas as vezes que isso aconteceu e da forma como foi feito e parecido com esse momento, depois foram 2 anos de dificuldade para segurar esse modelo desenfreado de você conseguir conter na marra, com uma garra, com uma disposição incrível, a situação de aumento, principalmente dos combustíveis, numa hora tão momentânea como estamos vendo agora. Né? A gente tem que lembrar que teve 0 votos republicanos. Agora tem a um redução detalhe. de inflação. Tem um detalhe, né, amigos? Porque, na verdade, diz aquele ditado que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Por isso que não me surpreende que os resultados de momento sejam positivos, porque eu já esperava que, na medida que foram adotadas essas iniciativas, que são mais convencionais na busca de conter a inflação, o resultado viria. O que se tem agora na balança, e isso sem dúvida alguma está no radar do Fed, é saber até que ponto você vai trabalhar com essa taxa de juros, até que ponto você vai impactar quase que artificialmente, né? Mas não é uma artificialmente no modo ruim, né? Porque são medidas que faziam parte do planejamento,
mas ao ponto de você baixar e reduzir demais a inflação e reduzir demais também o consumo, para aí sim não entrar no grande temor, que aí seria a recessão. A recessão nada mais é do que você não ter produção, não ter movimentação interna e você vê a economia recuando. Exato. Né? Então, o que nós vamos ter que ver daqui para frente é se a dose está adequada, se o paciente vai reagir ou se de repente a dose vai ser excessiva ao ponto de deixar o paciente talvez mais debilitado.